Olá, ouvintes, bem-vindos ao Biblioquê, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou Daniele Numata e estarei mediando esse episódio. Eu sou uma mulher amarela, de cabelos medianos. Eu estou vestindo uma camisa de botão azul do Caprichoso, cheio de bandeirinhas. Depois você vai lá para entender quem é o boi caprichoso, esse boi negro da América. Estou também com uma calça preta. E hoje, chegou o dia para falar aí sobre Centro de Documentação do Boi Caprichoso. Olá, ouvintes! Aqui é a Ana, mediadora do nosso Biblioquê. Eu sou parda, tenho cabelos castanhos escuros, com mechas loiras, eu estou usando óculos com armação dourada, vestindo uma blusa azul e uma calça preta, e atrás de mim tem uma parede branca. Quem ouviu o episódio passado já está sabendo que o nosso mood aqui do podcast está sendo sobre o melhor festival do mundo, que é o Festival de Boi Bumbá, lá de Parintins. Então, no episódio passado a gente já falou sobre o festival em si, sobre as nossas lendas, sobre o folclore e também dos bois, que são o Caprichoso e o Garotinho. Quando chega junho, a galera já se movimenta, é barco e avião, é um monte de gente indo para Parintins, aí tem a galera do azul, que é a melhor, tem a galera do vermelho, e aquele clima super divertido de rivalidade, quando a cidade todinha ali tá azul e vermelho. No episódio passado a gente já falou um pouco sobre o festival, e hoje a gente vai dar uma continuação nesse assunto, mas de um jeito diferente. Aproveitando o esquenta para o Festival de Parintins, o Biblioquê vai misturar o melhor dos dois mundos, o Boi Caprichoso e o Centro de Documentação. Já deixamos aqui a nossa nota anti-cancelamento para a galera do contrário, pois nesse episódio o azul vai aparecer um pouco mais. É claro, o melhor de Parintins. Isso eu vou ter que concordar, não me cancelem, por favor. Mas você deve estar se perguntando o que é o Centro de Documentação e Memória. A gente sabe que a maior parte dos nossos ouvintes são calouros da graduação. E a gente sabe que muitos de vocês não devem ter uma ideia muito clara do que seja essa unidade de informação. Bom, o Centro de Documentação, ou CEDOC, CEDEM, para os mais íntimos, é uma instituição que se dedica a coletar, organizar, preservar e disseminar documentos de diferentes tipos e formatos relacionados a um determinado campo do conhecimento ou área de atuação. A gente traz aí o conceito de centros de documentação baseado em tessitori, e são entidades híbridas, uma mistura de biblioteca, arquivo, museu, porém não se identifica nem como uma nem como outra, É uma mistura aí. Isso aí. E também Chagas, ele categoriza essas organizações como instituições de memória. Para ele, são instituições culturais e de memória, operando com patrimônios e documentos e também servindo de fonte de informação especializada. Bom, um objetivo é facilitar o acesso à informação e também ele tem outro objetivo, que é apoiar as atividades de pesquisa. Um centro de documentação, ele pode ser tanto público como privado e também pode oferecer serviços presenciais ou à distância. Então estamos aqui com o Diego Omar. Diego, muito obrigada pela tua participação com a gente. Nós já estávamos aí há algum tempo tentando te trazer, coisa boa que deu certo. E no episódio passado, a gente fez um especial aí sobre o Festival de Parintins com alguns membros, do Biblioquê Podcast, e cada um falou sobre a sua proximidade com o festival, como essa manifestação cultural chegou até cada um de nós, E para começar, nós gostaríamos de saber a sua história com o Caprichoso, com esse boi, como que esse boi preto aí conquistou o seu coração, e que você se apresente para a gente conhecer um pouco mais sobre o Diego Omar. Olá, ouvintes, Quero começar agradecendo, primeiro me autodescrevendo, Sou um homem branco, de estatura mediana, barbas levemente grisalho, um pouco careca. Tô com óculos de armação preta e uma camisa, como não podia deixar de ser, azul do Caprichoso, Azul Caprichoso, como dizem em Parintins. Bem, eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas e cheguei aqui em Parintins há 11 anos atrás, em março de 2013. E eu acho que isso tem tudo a ver com a minha história com o Caprichoso. Eu cheguei na semana de gravação do DVD do Centenário,
Os bois de Parintins adotaram uma convenção, algum tempo atrás, de que 1913 teria sido o ano da fundação de ambos, caprichoso e garantido. Então, 2013 era o momento de celebrar esse centenário, era o festival que estava pautando, né, as comemorações dos 100 anos dos dois. E foi um ano muito especial por causa disso, né? Era um momento bastante interessante também da história nacional. Eu acho que o Brasil vivia um momento interessante em 2013. Tava todo mundo bastante empolgado, o festival crescendo, e foi um ano que o Caprichoso fez interlocuções globais. O Carlinhos Brown veio na festa de abertura, mas como eu estava muito recente em Parintins, eu não consegui sequer ir à festa, né? Porque na época tinha uma política do boi de que você só podia entrar se você tivesse a camisa oficial da festa. Eu não consegui essa camisa, fiquei de fora, mas vi o Caprichoso do lado de fora do curral, entrando no palco com a vaqueirada, e eu achei aquilo lindíssimo. Na verdade, eu já estava tocado, né, ao longo da semana pela cidade, tá toda azul, as vitrines azuis, o pavilhão azul, né, tremulando lá no curral Zeca Chibelão. Já estava achando tudo muito lindo, né? E aquilo ia contra as minhas predisposições, porque eu cheguei em Parintins achando que eu ia ser do contrário, né? Porque eu vinha de uma trajetória de militância de esquerda e a gente associa uma coisa a outra, é um pouco inevitável. Eu acho que hoje o Caprichoso é até um pouco vítima desse processo, né? De estar associado àquilo que não é a esquerda, o que não tem nada a ver, mas eu achava que eu ia ter uma empatia pelo vermelho, que não rolou, não aconteceu, né? Depois eu vi o Garantido brincando e nunca me emocionou como emociona o Caprichoso até hoje. Como me toca, como me mexe, os diferentes lugares onde eu tô hoje e em que o Caprichoso tá, né? Seja na festa com as crianças, na Tarde Alegre que a gente faz, ou nas apresentações de arena. Então, eu acho que aqui a gente brinca que é o boi que escolhe, né? Não é muito a gente, isso não é muito racional, e eu acho que é um pouco por aí mesmo. Mas eu acho que eu cheguei no momento que tudo me levava a ser caprichoso, e cá estou eu. Sou super apaixonado pelo boi, sou um torcedor. E aí depois as coisas vão acontecendo na vida, né? E eu fui me aproximando até chegar a ser membro da diretoria, do Conselho de Artes, né? Fui membro do Conselho de Artes entre 18 e 22, início de 23, e hoje estou à frente do Centro de Documentação e Memória do Boi. Obrigada, Diego, pela tua apresentação. Diego, nós estamos aqui na biblioteconomia, né, junto ali da ciência da informação. Para essas áreas, né, para a ciência da informação e centros de documentação, são entidades de memórias híbridas, né, que além de trabalhar com o resguardo, né, a preservação da documentação, ela serve também como fonte de informação especializada para pesquisadores, a comunidade civil, acadêmica, né, enfim, né, esse contexto aí. Nós gostaríamos de saber, gostaríamos que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes, né, você que é historiador, vê nessas entidades como é que você definiria, né, essa instituição para os nossos ouvintes, né, o Centro de Documentação. Vale lembrar, né, que as definições que nós estamos dando aqui, né, sobre o CEDOC são superficiais, e quem quiser entender mais, né, pode ir aí atrás das nossas referências, né, que foram utilizadas aí para a descrição, para o nosso roteiro. Mas fala aí, conta pra gente como você percebe, né, esse centro de documentação. Eu como historiador, eu gosto muito da definição do Pierre Nora de lugar de memória, né? Se eu tivesse que escolher entre essas definições todas, uma definição para o CEDEM, né, para aquilo que a gente tem feito, eu acho que a gente é uma instituição que traduz esse esforço de memória que é tão fundamental na preservação dos patrimônios, e aí considerando que o boi é uma brincadeira patrimonializada, né? Em 18, o boi foi reconhecido como patrimônio material brasileiro, inscrito no livro das celebrações, e eu senti uma falta imensa desse cuidado com a memória, com a trajetória dessa brincadeira
até chegar onde estamos hoje, né? Uma brincadeira que a gente vai poder falar aqui mais detalhadamente, mudou radicalmente daquilo que era no início para o formato que tem hoje, mas que desde o início tem um apelo popular, uma mobilização da população e das identidades em Parintins que é muito grande. Então, o CEDEM, ele surge como um lugar de memória no sentido físico, né, que ancora a memória da comunidade, e aí de todos os bairros do entorno ali do Curral Zeca Chibelão, que é um ponto de convergência da nação azul e branca em Parintins, né? Então é um lugar onde acontecem os ensaios, onde o boi se prepara para a temporada, mas que está no entroncamento dos bairros do lado azul da cidade, Francesa, Palmares, Santa Clara, né? E para onde todo mundo vai ajudar a construir o festival, né? Torcer pelo seu boi. E eu acho isso importante, né? Porque agora a gente consegue dar uma sustentação física para isso, né? Então existe um lugar onde as pessoas podem entregar seus acervos de fundo de gaveta, né? Acervos pessoais que às vezes ficaram guardados, que vem passando de pai para filho e que as novas gerações têm até alguma dificuldade, dependendo do tamanho desse acervo, de preservar. Então existe um lugar onde as pessoas podem recorrer para fazer pesquisa, para conhecer o material que o boi acumulou nesse percurso. Mas ele é também essa outra coisa, né? Como entidade híbrida, né? Eu acho que a definição é super feliz. Ele é também esse lugar de fomento, de construção de problemáticas de pesquisa, suscitar questões que vão surgindo a partir do tratamento da documentação, mas não só do tratamento da documentação, mas de uma interlocução com a comunidade, que é super fundamental para a gente, né? A gente já sabe, acho que é um consenso isso, que a gente não preserva patrimônio sozinho e para ninguém. Então a comunidade é que precisa valorizar esse patrimônio, ela precisa se reconhecer nesse patrimônio. E isso com o boi é muito tranquilo, porque as pessoas, elas choram, elas vibram, elas amam, elas torcem, elas dedicam parte da sua vida para o boi, né? Então essa relação delas com esse brinquedo popular já é muito ativa. Agora, o que a gente não cuidava muito é da preservação, da salvaguarda desses elementos que extrapolavam as memórias pessoais, entravam nesse campo da memória coletiva, e as histórias, sejam as histórias de vida ou a história visual do boi, de tudo aquilo que a gente hoje tem condições de radiografar, né, num passado mais ou menos distante, dependendo do elemento, mas que estava um pouco perdido, né? Quando a gente começou o trabalho no Centro de Documentação e Memória, o boi não tinha nenhuma fita cassete, nenhum LP, nenhum material audiovisual, mas principalmente da produção sonora, de áudio do boi, guardado. Então, os sócios tinham, as pessoas tinham guardados em casa e a gente fez uma recomposição desse material. E hoje a gente tem tudo, né? Todas as fitas, todos os CDs, todos os DVDs, todos os LPs que o boi produziu. E estamos tratando isso do ponto de vista da informação para poder, inclusive, disponibilizar informação segura para pesquisadores, mas também para os torcedores, para quem é apaixonado pelo festival. A gente entra justamente nessa parte de como foi que surgiu essa ideia de criar, né, o Centro de Documentação e Memória do Boi Caprichoso, que você respondeu já brilhantemente. E eu já vou também, professora, roubar a sua próxima pergunta, porque agora no final da sua fala, você falou justamente sobre como a importância, né, do CEDEM, do boi caprichoso, como ele contribui para a preservação da nossa cultura e também como ele contribui para os pesquisadores. E é uma coisa muito louca que agora mesmo a gente está vendo ali uma movimentação, né, muito grande em questão da visibilidade. Eu vejo que nos últimos anos, né, a gente chegou a ver, né, uma visibilidade um pouco maior, pelo menos eu percebi, até mesmo alguns famosos se movimentando ali do sul e do sudeste para Parintins
nos últimos festivais, mas esse ano, assim, ele explodiu totalmente. Então, o festival é muito importante para o amazonense, porque a gente aprende ali sobre as nossas lendas, sobre o nosso folclore, que, infelizmente, pelo menos na minha parte, eu não vi muita coisa na escola, e também como é que essa manifestação, ela influencia até mesmo marcas, né? É uma coisa muito louca que a gente vê Coca-Cola azul. É a minha coisa favorita para falar aqui, né? Ai, vocês sabiam que tem um festival lá no meu estado que a Coca-Cola é azul? Porque não pode, se tem de uma cor, tem que ter da outra também. E então, a gente entende que a cultura ela é um pilar muito importante para a nossa identidade. E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre como a criação, né, do CEDEM ele pode contribuir um pouco mais para as pesquisas dentro dessa área, né, dentro da Amazônia, sobre a nossa cultura, principalmente voltada mais para o Festival do Boi Bumbá. Eu acho que as coisas vão acontecendo um pouco naturalmente, né? Como eu disse, eu sou historiador, estava na universidade, mas fazia parte naquele momento do reconhecimento do boi, né, como patrimônio, do Conselho de Artes, né? E eu sempre me achei um pouco deslocado no Conselho de Artes, porque é um espaço de criação artística, né? E eu ajudei a fazer as revistas, o Boi todos os anos nas apresentações entrega uma revista para o jurado, para todos os jurados, que é uma revista bastante sofisticada, que explica os itens, que fundamenta socioantropológica, historicamente, a apresentação. Mesmo que essa seja uma apresentação artística, né? Não é uma apresentação baseada apenas em elementos acadêmicos, mas academicamente a gente busca dar um respaldo para aquilo que a gente está fazendo, então eu atuei nisso junto no Conselho de Artes, mas eu achava que eu podia dar uma contribuição em outro campo, né? Que era mais interessante, que era esse da preservação dos acervos, da memória, porque aquilo estava um pouco descuidado. E aí, quando veio a pandemia, a gente sentiu isso de uma maneira muito drástica, né? Primeiro porque a gente começou a perder, naquele primeiro ano de pandemia, muitos guardiões da memória do boi. Eu uso aqui o termo guardiões da memória lá no sentido que a Ângela de Castro Gomes, que é uma importante historiadora carioca, usa, né? Esses sujeitos que são um pouco referência para a comunidade no processo de constituição da brincadeira, das agremiações, das associações, de como fazer, né, isso acontecer. Então, muitas pessoas idosas estavam partindo, pessoas que tinham um vínculo muito forte, como sócios torcedores, mas como ex-trabalhadores do boi, ex-presidentes, ex-itens. Além disso, o boi parou, né? A gente jamais imaginava que isso pudesse acontecer, que festas populares tão potentes e tão importantes para o Brasil como o carnaval, o boi, não pudessem acontecer. Porque a gente sempre pensou assim, olha, uma tragédia, por pior que seja, ela é localizada, né? Então pode não haver carnaval no Sambódromo, mas vai haver carnaval em outro lugar, pode não haver boi em Parintins, mas a festa pode não ser no Bumbódromo, mas ela vai acontecer em algum outro lugar. E a gente nunca imaginou que uma pandemia como essa pudesse sustar todos os nossos modos de vida e de sociabilidade vigentes, construídos num prazo tão longo, né? Então, para a gente foi uma surpresa, mas a gente não teve boi em 20, não teve boi em 21. E aí foi um momento também de parar, né? Dentro dessa visão muito pragmática do boi, que se constrói para ganhar o festival, porque a questão fundamental é ganhar o festival, é ser campeão do festival, a gente teve um tempo maior para pensar em outras coisas. E teve Lei Aldir Blanc, teve editais de cultura que nos permitiram captar recursos para isso. Então, o CEDEM, ele é fruto também dessa convergência, né? Quando eu vi o edital da Aldir Blanc, a gente foi contemplado no edital do governo do estado do Amazonas, mas que era com recursos da Aldir Blanc federal, né? Chamado edital Feliciano Lana. Quando eu vi o edital, eu fiquei muito na dúvida do que eu proporia. E fiquei assim, né, tentado a pensar algo que fosse nesse campo, mas eu também não tinha muita clareza do que era um centro de memória. E aí eu tive uns dias, né, uns 15 dias mais ou menos, para dar uma pesquisada e chegar, né, a essa formatação que eu achava ideal. Como vocês apresentaram no início, né, o Centro de Documentação, ele não é um museu, ele não é um arquivo, ele não é uma biblioteca,
mas ele é um pouco de tudo isso, numa interface muito viva com a sociedade, né? Com as políticas de memória, com as políticas de preservação do patrimônio. Então eu achei que esse era um formato adequado, propusemos, e aí depois o desafio foi implementar isso, né? Fomos contemplados e passamos a construir um trabalho com muita dificuldade, porque a gente foi aprovado no edital em final de 20, tinha que começar em janeiro de 21, também foi criado em, acho que 6 de janeiro de 21, e logo na sequência a gente viu as coisas degringolarem no Amazonas, né? E a partir de fevereiro a gente teve aquela onda horrível da Covid, com falta de oxigênio e com todos aqueles problemas. Então, quando a gente achou que a pandemia já estava passando, veio aquela segunda onda que foi muito difícil para nós, aqui em Parintins, foi também em Manaus, e aí a gente foi estruturando um tipo de trabalho dentro do que dava para fazer ao longo de 21. Mas o CEDEM ele foi estruturado com 3 braços fundamentais, né? O primeiro era construir, montar, equipar, estruturar esse espaço para receber documentação, receber, higienizar, fazer uma catalogação básica dessa documentação. Um segundo braço que foi criar um programa de história oral, porque a nossa preocupação com a preservação desses relatos orais, sobretudo dos mais velhos, que estavam mais vulneráveis naquele momento, era muito importante. E depois um terceiro, que era a ideia de criar algumas exposições, alguns espaços que trouxessem esses elementos afetivos para o campo da visualidade, para o contato com o sócio-torcedor, com aquele que frequenta o curral, com aquele que também está conhecendo Parintins e que a gente quer, claro, que se apaixone pelo nosso boi, não pelo contrário. Legal, Diego, você contando aí, né, porque o pessoal tá ouvindo a gente, né, mas se eles estivessem vendo, né, a gente ou te ouvindo aqui, né, e vendo você falar assim tão entusiasmado, e do outro lado, né, nós aqui torcedoras do Caprichoso, entusiasmadas, ouvindo, enfim, né, gente, isso é ser caprichoso, né. Aliás, essa organização aí do Centro de Documentação, só o Caprichoso tem, né? Mas assim, ó, você está contando aí dos editais, né, as participações em editais, a forma de organização, né, desse centro de memória, de documentação, né? É aquele ditado, né? Quem vê close não vê os corres, né? Vê o centro de documentação na forma como você está colocando aí, né? Nós da Biblioteconomia olhando e achando isso fantástico, mas são muitos desafios, e aí você também conta, né, dos projetos, dos editais. O CEDEM já foi destaque, recebeu prêmios como mestre Lucindo de Culturas Populares do Ministério de Cultura, e aí a gente queria aí que você também contasse um pouco quais foram os maiores desafios, né, que vocês tiveram aí para fazer esse projeto acontecer, né? Você chegou a comentar que foi tudo muito rápido, ali o edital saiu, o que a gente vai fazer, mas conta aí quais foram os desafios. Lembrando que quem está ouvindo a gente, que não ouviu o episódio anterior, a gente está só falando do maior festival a céu aberto do Brasil, né? Uma das maiores manifestações folclóricas desse Brasil. O Festival de Parintins, como festival, tem 50 anos de história, mas essa brincadeira de boi é centenária, né? Então, só para vocês terem a ideia do que a gente está falando. Eu me baseei, Daniele, muito acho que foi o primeiro documento que me impactou bastante, né? No dossiê do reconhecimento, né? Elaborado pelo IPHAN, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Estou falando aqui o que é IPHAN, porque no Amazonas, IPHAN também é Instituto Federal, né? Mas lá falava-se bastante em gestão mnemônica, né, do que é o festival, e da necessidade da gente, por um lado, formatar linhas de pesquisa e, por outro, garantir que elas impactassem sobre a continuidade dos saberes e fazeres envolvidos na festa. Então, eu confesso que isso é uma coisa que ainda hoje não sai da minha cabeça, né?
Na verdade, não é o boi de Parintins que é patrimônio imaterial brasileiro. É uma coisa maior que os bois de Parintins, chamada Complexo Cultural dos Bois Bumbás do Médio Amazonas e Parintins. Então isso começa em Itacoatiara e se espraia por várias cidades aqui da região. Todas elas têm muitos boizinhos. Algumas têm festival de boi, como Boa Vista do Ramos, como Barreirinha, que estão aqui do lado de Parintins, onde também é um boi preto e um boi branco que disputa, né, com outros nomes, mas que disputa o título, né? Mas existem muitas modalidades de boi brincando por aqui, né? Documento do IPHAN categoriza 3 tipos, né? O boi de terreiro, o boi de rua e o terreiro, quintal, rua e depois o boi de arena. E é importante essa separação, né? Que é mais didática, mas que reflete um pouco a realidade, ou pelo menos a evolução histórica da brincadeira, porque o Festival de Parintins, esse sucesso estrondoso do Festival de Parintins, reformatou o campo. E a gente não tem pesquisas discutindo profundamente isso, né? Na medida em que o boi de Parintins vai ganhando visibilidade nacional, entram grandes patrocinadores, né? Vocês já mencionaram a Coca-Cola, mas entra também o Bradesco, muitos outros grandes patrocinadores. Isso passa a ser transmitido pela televisão, depois vem essa potência que é a internet, né? Ele oferece um modelo de festa popular ancorado tanto no turismo quanto no patrimônio e com forte impacto socioeconômico nos lugares onde acontece, e isso vai sendo meio que replicado ou reorganizado a partir do modelo parintinense em vários locais. Então, antigas brincadeiras, que eram brincadeiras populares, que aconteciam nos bairros, também se reorganizam nesse sentido. Mas algumas delas ainda sobrevivem. E esse formato de Parintins, ele tem um enraizamento muito grande. Porque, por exemplo, em Parintins, toda escola faz festa em algum momento do ano, pode ser no ciclo junino ou não, mas faz festa onde tem um boizinho da escola, que normalmente é uma mistura de preto e branco, coração e estrela, né? Alguns chamam garanchoso, inclusive. Mas tem boizinho e as crianças e os pais das crianças, diga-se de passagem, querem que o filho seja o amo do boi, querem que o filho seja o apresentador e querem que a filha seja a cunhaporanga. E as crianças se vestem como mini itens, né? Como itens mirins inspirados, e o sonho dessas crianças, muitas delas, é se tornar item do boi. Então isso tem muito a ver com como a cidade se vê e se projeta fora daqui, né? Então tudo isso tem estado muito na minha cabeça ao longo desses anos em que eu estou no CEDEM, porque eu acho que todas as nossas ações, elas precisam criar modalidades de interlocução com a sociedade que ensejem o desejo de manter vivo, sobretudo nas novas gerações, essa brincadeira e todos os saberes fazeres que a constituem. Então, assim, por um lado, é preciso não deixar, não perder, né, uma memória de como a festa chegou até aqui. Por outro, é preciso fazer com que essas sonoridades, com que essas estéticas, elas sejam apropriadas, transformadas, né, impulsionadas para outras coisas também. Mas eu acho que, sobretudo as crianças, elas precisam, desde muito cedo, conviver com essa construção da festa, né? Para que elas se envolvam e vejam que isso é parte da identidade local, né? Que isso faz Parintins diferente. Se hoje a gente tem uma cidade no interior do Amazonas que é um pouco diferente das demais, isso se deve ao festival. O festival transformou a história dessa cidade. O festival projetou artistas parintinenses que hoje fazem sucesso no carnaval, fazem grandes festas populares Brasil afora. Então tudo isso tem que ser destacado, eu acho que merece. E aí fica sempre na minha cabeça, eu acho que a nossa função é fazer esse diálogo com a sociedade, fazer esse diálogo com as novas gerações e ir remexendo tanto os arquivos quanto as possibilidades de criação de projetos que envolvam, né, pessoas das mais diferentes idades, classes sociais,
nessa preservação, nessa salvaguarda. E o Diego, a equipe está aqui enlouquecida, querendo saber o que faz para trabalhar no para trabalhar no CEDEM, gente. Tá aqui, ó, os comentários. Conta aí pra gente um pouco desse fluxo de trabalho aí, né? Vai que a gente consegue aí uns voluntários. Conta aí pra gente. Nosso grande desafio é construir uma equipe durável. Como a gente não tem um orçamento fixo, né? A gente vive da captação desses recursos, a gente não tem uma equipe de trabalho muito sólida. Então, o que a gente fez foi um tratamento ainda preliminar da documentação, né? E a gente até já chegou a conversar em outros momentos. O meu desejo era avançar, profissionalizar esse processo, até para que a gente possa dialogar mais de perto com iniciativas como da Unesco, por exemplo, né, como Memória do Mundo, já que a gente entende que isso que tem em Parintins é tão singular, mas ao mesmo tempo tão fundamental para mostrar a pulsação cultural que existe na floresta e como isso se integra nesse resto, nesse grande bioma cultural, mas a gente não conseguiu ainda instituir essa equipe com profissionais, né, inclusive profissionais transdisciplinares para dar conta de tudo que a gente faz. Então, a gente tem desenvolvido projetos, né? No primeiro ano, como eu disse, a gente tocou esses projetos, fizemos um programa de história oral, estruturamos, mas hoje somos carentes de uma plataforma onde a gente possa disponibilizar esse programa de história oral com todas as entrevistas, transcrições, com segurança, né, na internet. Fizemos um trabalho de exposições e fizemos um trabalho de recolhimento de documentação. E aí é legal, né, porque a documentação ela acontece de forma cruzada. A gente foi produzindo a documentação oral, nós historiadores que trabalhamos com história oral, não sei como é que vocês na biblioteconomia lidam com isso, né, mas a gente acaba dizendo que produz uma documentação na medida em que faz a entrevista, transforma essa oralidade em texto, em vídeo, em áudio, e disponibiliza isso. E isso era uma angústia que eu tinha há muito tempo em Parintins, porque a gente chega e começa a tomar pé do que existe em termos de pesquisa no lugar, né? E a gente eu via com muita insatisfação que os meus alunos tinham que voltar sempre nas mesmas pessoas para fazer as mesmas entrevistas, e depois quando eu fui fazer entrevistas com essas pessoas, ou a minha equipe, né, não dá para fazer um programa de história oral com 100 e poucas entrevistas e eu fazer tudo, né, a gente construiu uma equipe, e aí a equipe chegava lá e as pessoas diziam assim, olha, eu já fui entrevistado por um monte de gente, que eu não consigo mais nem recapitular. Pouquíssimos voltaram para dar retorno. Muitas vezes as minhas falas foram distorcidas. Então as pessoas também já estavam criando até uma animosidade com essa quantidade de entrevistas e às vezes com utilização tão disparatadas das entrevistas que elas davam, né? Então o programa de história oral, que não tinha finalidade de virar um documentário, por exemplo, né? Porque quando eu ia entrevistar as pessoas, elas diziam, você está fazendo um documentário? Porque na cabeça, no senso comum, na maioria das pessoas, o que estava posto é que se entrevistava para produzir um documentário. E eu acho um documentário legítimo, mas um documentário quase sempre institui muitos cortes nas falas dessas pessoas. Às vezes você pega um documentário que te permite entender um processo inteiro, mas você fica curioso para saber sobre a fala daquela pessoa que você viu falando 1 minuto, 2, 3 no documentário, mas que deu uma entrevista de 1 hora e meia, né? Então nós queríamos era fazer um banco de memória que servisse aos pesquisadores, que servisse aos jornalistas que vêm em Parintins todos os anos, que servissem aos familiares dessas pessoas, né? Então a gente fez um trabalho nesse sentido, mas não consegue disponibilizar. Surgiu uma outra demanda, que foi a de produção de livros, né? Há muito tempo que o boi não publicava nada. O último livro sobre o boi caprichoso publicado, salvo engano, foi do Andrés Valentim em 1999-2000, né? Que é o Caprichoso A Terra é Azul. E aí, logo no primeiro ano, a gente emplacou o livro da toada,
né, que foi, para mim, o nosso trabalho de documentação mais interessante até agora. Perfeito, ele é perfeito. É perfeito. A gente catalogou, organizou, né, quase 800 toadas do boi, e agora a gente está preparando a segunda edição. Então, é um trabalho meio hercúleo, mas que vale muito a pena. E a gente criou com isso uma possibilidade de fazer pesquisa sobre toada em Parintins, que não existia, porque todo mundo que ia pesquisar toada ficava super angustiado, tinha que ficar buscando no letras.com na internet, e lá tá cheio de erro, as entradas por autor, por compositor, são caóticas, né? Muitas vezes estão trocadas, cada hora o compositor aparece com um nome diferente. Então, o livro da toada foi organizado por mim e pelo Roberto Sena. E o Roberto, ele é um HD externo do boi, assim, preciosíssimo, né? Ele sabe tudo de toada, ele é a pessoa que foi responsável por colocar todo o material do boi nas plataformas digitais, né? Spotify, Deezer, e ele fez isso com um zelo maravilhoso, assim. Então ele padronizou todas as entradas de nome indígena, ele padronizou todas as entradas por autores, e aí a gente consegue construir uma possibilidade de leitura desse acervo de toadas muito diferenciada, né? Além disso, nesse ano a gente está fazendo uma outra coisa que eu acho que vai ser muito legal também, que é um dicionário biográfico dos compositores do Caprichoso. A gente foi mapear e a gente já mapeou 250 compositores diferentes. E aí eu quero contar uma história. Por favor, conta, vai contando. A gente tá adorando e tá ali, ó, alinhadíssimo. Isso é ser caprichoso. O caprichoso é isso, né, gente? Isso mexe muito com a gente, né? Assim, a gente foi organizando o trabalho e aí publicamos o livro, né? E um dia uma pessoa entra em contato dizendo assim, olha, eu queria o livro, mas a pessoa nunca vinha. E aí um dia tocou a campainha de casa, eu tava aqui fazendo algumas coisas, atendi, era um jovem, um adolescente, com o pai. E ele me disse assim, a gente veio ver o livro da toada. Fui eu que entrei em contato e tal, e aí nas entrelinhas ele deixou subentendido que ele não tinha condições de comprar o livro, mas que ele queria ver o livro, porque o pai tinha feito 2 toadas lá no início dos anos 90. Foi um compositor que não fez outras coisas pro boi, foi fazer outras coisas da vida, né? Trabalhava, enfim. Mas o pai duvidava que aquilo tivesse no livro. E ele queria ver se estava ali, porque aquilo para ele era a coisa mais significativa que ele tinha feito na vida. E ele queria ver. E eu entreguei o livro, o cara abriu, achou, ficou emocionadíssimo, chorou. E eu fiquei super emocionado também. Você produzindo uma documentação que diz respeito à vida, que diz respeito à memória, à autoimagem das pessoas, né? E que ele entendia como um legado para as próximas gerações, para o filho que estava ali diante dele, né? Então, ver os olhos do compositor brilhando, né, nesse momento, para mim já valeu todo o processo, né? E quando a gente fez o livro da toada, eu era encantado com uma foto que eu via num grupo chamado Culturas Populares no Facebook, mas eu não conseguia a autoria da foto. Era uma foto que estava lá, era uma resolução que dava para usar, mas eu não conseguia a autoria da foto. E aí eu disse assim, não, eu vou atrás de poder usar isso na capa do livro. E a gente foi descobrir então quem estava representado na capa, na foto que ia para a capa do livro da toada. E a gente localizou, era uma foto de 3 marujeiros tocando, né? Um tocando palminha, outro tocando, acho que um cheque-cheque, né? Mas os 3 estavam lá na marujada e a gente encontrou eles e eles foram os primeiros a receber no lançamento o livro da toada, né? Então também é uma outra forma de devolver para a comunidade, né? Isso que tem a ver com a história deles, né? Com a história da construção, da brincadeira e de tudo. Então foi muito legal esses movimentos que a gente faz e que são um pouco inusitados, que vão acontecendo no processo, né? Sem muito controle nosso. Por falar em relevância, né? A essas alegrias, vários lançamentos, esse trabalho belíssimo que vocês estão realizando, eu queria aqui aproveitar para perguntar, né?
Como foi que você se sentiu quando o CEDEM recebeu o prêmio de Mestre Lucindo de Culturas Populares do Ministério da Cultura? Como foi aí que você se sentiu? Ah, é muito legal, né? É muito legal ver o percurso ser reconhecido também. O prêmio Mestre Lucindo, ele tinha duas... Aí dá-lhe história, né? Ele tinha duas vertentes, né? Para concorrer, você tinha que fazer um plano de ação de um ano, um percurso já consolidado. Você tinha que mostrar que a instituição tem uma história, né? Fazendo atividades de preservação de patrimônio, de envolvimento com a comunidade, e tinha que fazer um plano de ação. E olha só, o ano passado foi um ano de muitas surpresas pra gente. A gente tinha ganhado no final do ano passado o prêmio ABEU, né? Da Associação Brasileira de Editores Universitários pelo quadrinho. Caprichoso, uma história em quadrinho. E aí, eu tava muito empolgado com isso. E o quadrinho já era uma coisa um pouco inusitada na nossa história, né? Ele surgiu um pouco de demandas que são essas que vão aparecendo no percurso. E aí um dia um pai de um coleguinha da minha filha me ligou e disse assim: olha, meu filho tem 6 anos, 5 anos, sei lá, na época, precisa fazer um trabalho de escola sobre boi, o que eu uso? E eu não tinha o que responder, não usa nada, porque não tem material para criança, né? E a gente ficou assim, poxa, a gente faz tanta coisa, né? Vamos pensar aqui um material para criança. E aí nos reunimos com os meninos da Buriti Quadrinhos, que é um pessoal talentosíssimo, jovem, cheio de energia. Essa proposta do Caprichoso, uma história em quadrinhos. E foi muito legal, a coisa foi acontecendo, deu muito mais trabalho do que eu imaginava, né? A gente tinha que definir uma história a ser contada, tinha que pautar roteiro, tinha que depois construir visualmente algo que fosse interessante para as novas gerações, dialogar com um tipo de produção que não era o que eu estava acostumado a fazer. A gente faz uma escrita acadêmica, né? Aí você tem que, de repente, fazer um roteiro de quadrinho. Eu nem leitor de quadrinho era. Deu um trabalho, mas isso foi reconhecido e depois ficou legal. E aí a editora, a Socorro, que é a secretária executiva da editora da UEA, disse assim: olha, meu sonho é ganhar o prêmio da Associação Brasileira de Editores Universitários e eu queria muito colocar o Caprichoso, uma história em quadrinhos no concurso da ABEU de 23. Disse pra ela: nossa, fico lisonjeado, não sei se a gente tem esse estofo para ganhar, mas vamos lá, vamos escrever. Escrevemos e ganhamos. Então eu já estava muito animado com isso. E aí veio o festival do ano passado. Depois do festival, tem uma outra coisa em Parintins que ficou meio em segundo plano, que é os Bois em Miniatura, que é um outro festivalzinho, onde Caprichoso e Garantido disputam com bonecas Barbie, aqueles bonequinhos menores, né? Então os itens são feitos com bonecas Barbies. O Caprichoso é pequenininho, a disputa acontece numa mesa de 3,5 por 3,5, mas se constrói alegorias, tudo como é no festival, e tudo tem movimento, e se põe lá uma marujada, uma batucada, enfim, é um negócio incrível. Mas eu vi a dificuldade que esses caras têm para se viabilizar também. Porque a prefeitura apoia, mas sempre entrega recurso muito em cima da hora, eles têm um diálogo com o boi que não é muito constante, né? Então, no ano passado eu acabei ajudando eles, e aí logo na sequência abriu o Mestre Lucindo. E a gente logo de cara falou: não, a gente vai colocar um projeto para ajudá-los também. Então, a gente, no Mestre Lucindo, a gente contou um pouco a história do que a gente vem fazendo, né? Dos livros que a gente publicou. Aí eu vou abrir um parênteses para dizer que no ano passado a gente publicou 2 livros que para mim são muito importantes, né? Muito diferentes entre si, que é o livro da Maria Laura Viveiro de Castro Cavalcante, que foi a primeira antropóloga, grande antropóloga, reconhecidíssima, né? Uma estudiosa de carnaval, de primeiríssimo nível, professora do Museu Nacional da UFRJ. Esse livro reuniu aí 12 ensaios dela, 12 textos já publicados dela, mas esparsamente ao longo de quase 30 anos que ela pesquisa festival. Então foi o primeiro livro dela sobre boi, né, reunindo essa documentação. E o livro da dona Odineia Andrade, que é outra coisa completamente diferente. Se o livro da Maria Laura é um livro acadêmico, o livro da Odineia é um livro de memória. A dona Odineia, que já é uma senhora de 80 anos,
ela é chamada por nós do boi como mãe do boi, porque o boi saiu muito tempo da casa dela. E ela foi uma professora de rede pública, de ensino básico, que organizou por muito tempo as apresentações do Caprichoso. Ela foi uma grande folclorista local. O livro da Dona Diné estava pronto desde 2012, porque ele embasou o argumento do boi do centenário, em 2013. E aí a gente conseguiu tirar isso do papel, transformar no livro. O livro chama Estrelas de um Centenário. E é muito legal ver isso acontecendo também. Então a gente estava empolgado com isso tudo, aí propusemos para o mestre Lucindo, contamos um pouco da nossa história e propusemos fazer mais um quadrinho que a gente começa agora a discutir, né? Tá fervilhando nas nossas cabeças. A gente vai fazer uma coisa nova, né? A gente vai ser um quadrinho chamado Toada em Quadrinhos, onde a gente vai contar diferentes toadas do Caprichoso no modelo de graphic novel, né, com cada artista, com 6 artistas diferentes, cada um transformando uma toada num quadrinho. Então isso está nas nossas cabeças, a gente está trabalhando nesse projeto no momento. A ideia é lançar antes do festival. E o outro eixo é a gente fazer atividade de educação patrimonial nas escolas e apoiar o Mini Caprichoso, né? Então a gente já teve reuniões com o pessoal do Mini Caprichoso e eles vão conseguir, depois de muitos anos, gravar um novo CD. O Boizinho, miniatura em Parintins, grava CD, né? Constrói um repertório. É padrão Caprichoso, né? Aí a gente vai conseguir apoiar também o acontecimento desse festival, né? A realização desse festival. Eu acho que isso vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir dar uma estabilidade maior para o Boizinho. Eu entendo que essa dinâmica do complexo cultural, ela precisa ser mantida na nossa cabeça, né? Eu não posso pensar... E aí eu fico tranquilo, porque eu, como sendo do centro de documentação, eu posso falar isso, né? Eu não posso pensar só no boi de arena, eu tenho que pensar nessa constelação de coisas que existem entre a produção, mas tudo aquilo que está envolvido nesse processo e que resta desse processo, inclusive como documentação, né? Pra gente que é historiador, arquivista, bibliotecário, essa produção é muito rica. Um outro exemplo, né? Olha, eu cheguei no Boi e a gente tem milhares de desenhos, centenas, né? Milhares. A gente já digitalizou isso hoje, são quase 3 mil. A gente tem centenas de desenhos, croquis de anos anteriores e tudo isso estava no papel. Então é um suporte muito vulnerável. Primeiro porque, estando apenas no papel, sem nenhuma catalogação, isso pode sumir, isso pode se degenerar, né? Isso pode se degradar muito facilmente. E isso podia desaparecer com um temporal, pegou água, pronto. A gente perdeu uma memória de 20 anos de estética do boi, de construção, de referência de indumentária, né? Inclusive, um rico acervo para pensar como é que a gente passa dos trajes ali de folguedos para trajes de cena, né? Vai se estruturando como espetáculo. Mas a gente fez no ano passado, entre 22 e 23, uma digitalização desse acervo. E hoje a gente está diante do mesmo desafio que acontece com o nosso material da história oral, né? Que é disponibilizar isso com segurança para que as pessoas possam ver, mas tenham que acreditar ao citar, né? Então eu acho que esses são desafios que a gente tem, mas alegrias também do percurso, né? De poder fazer coisas que estavam sem ser feitas, né? Nossa, Diego, muito bom você falar sobre esse processo de organização, né? E da preservação da memória, né? Você falou aí de vários, vou falar documentos, né? Pra gente, documentos, enfim, fontes de informação sobre o festival. Eu lembrei agora que, acho que no período de pandemia, a gente chegou a trocar uma ideia, né? Fizemos um evento para falar sobre repositórios digitais, né? Pensar isso, um repositório digital para o Boi Bumbá, porque, assim, brincadeiras à parte, né? Quem tá ouvindo sabe que todos aqui são caprichosos, mas brincadeiras à parte, né, gente? Um não vive sem o outro, né? O festival existe porque tem caprichoso e o contrário, garantido. Mas, assim, você falou sobre vários documentos, né, que compõem aí esse centro de documentação, e pra gente a
A história oral, ela é um documento também, né? E falamos aqui sobre o CEDEM, né? O Centro de Documentação do Caprichoso, e aproveitando esse momento de divulgação dos projetos, né? Dos documentos, né? Que compõem esse Centro de Documentação, conta aí pra gente, né? Como, né? E onde os nossos ouvintes podem encontrar informações sobre o CEDEM do Caprichoso, né? Fisicamente, nas redes sociais, enfim, né? Conta aí pra gente, porque assim, ó, o papo tá muito bom. E isso é algo importante, muito importante também saber onde chegar, né? Nessas informações aí, nesses documentos. Isso. A gente tem uma sede, né? A gente está localizado na antiga Escolinha de Artes do Boi, que hoje é um escritório que funciona do lado do Curral Zé Cachibelão, aqui em Parintins. Então a gente tem esse espaço físico onde essa documentação está guardada e novas documentações vão se agregando, né? É legal isso, é uma concepção bastante aberta de documentação, porque a gente vai... Eu digo que eu ando no festival, por exemplo, com um dinheirinho no bolso e o olho atento para tudo que tem na rua do Caprichoso, eu vou juntando, né? E vou mesmo. Então, assim, a gente já vai juntando souvenirs, vai juntando canecas, vai juntando todo o material, porque isso, para a gente, testemunha esse processo, inclusive, do quanto o boi está enraizado, né? Na sociedade local, assim, em todo tipo de suporte, né? Em que se pode apresentar. E aí, assim... Agora a gente começou a recolher camisa do boi, né? A gente vai lançar nos próximos dias nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, tem Instagram, né? Cedem.caprichoso no Instagram e no Facebook Cedem Caprichoso. A gente consegue ir subindo lá esse material, mas a gente digitalizou também essas coisas, né? A gente fez fotografias em alta resolução dessas camisas, a gente está digitalizando agora esses outros materiais que estão em outros suportes, né, canecas, tal. Então a gente, quem quiser essas informações pode nos procurar lá no CEDEM, né? Todo dia está aberto das 3 às 6 da tarde, né, das 2 às 6 da tarde. Mas pode também nos mandar mensagem, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, que a gente responde, né? E não só para pegar a documentação, para conhecer, quem quiser doar coisas também pode entrar em contato com a gente por lá. Porque essa época agora de aquecimento para o festival é uma época onde as pessoas mexem um pouco nas suas camisas azuis, né? Mexem nos seus objetos de memória relacionados ao boi, e é uma época ótima para a gente, porque sempre nos procuram com doações. E essas doações são super bem-vindas, né? Elas ajudam a contar essa trajetória do Boi Caprichoso, em especial a trajetória da Associação Cultural Boi Caprichoso, ou seja, dos anos 80 para cá, de um boi estruturado nesse formato, voltado para a arena, né? Quando a gente pega uma camisa de alguém que participou do espetáculo, a gente pega um chaveiro, um bottom de alguém que foi num evento, né, do boi, tudo isso testemunha pra gente essa vitalidade do boi em Parintins. Então, a gente está super disponível para todos os diálogos, parcerias, né? A gente é bastante aberto no sentido de formatação de novos projetos. Acho que a gente ainda tem muita coisa pela frente para fazer. Estamos super à disposição de quem queira colaborar conosco também. Maravilha, Diego, muito bom saber, né? Temos aí alunos chegando no final do curso, né? Quem sabe aí fazer pesquisas, né, envolvendo, né, os bois bumbás de Parintins. Eu acho que isso é muito importante. E também pensar em projetos de extensão, né? O Biblioquê nasce de um projeto de extensão, então temos aí muitas oportunidades para o diálogo e para o trabalho. Muito bem. Então tá aí, gente, se atentem aí, ó. Que pesquisa. Já pensou, gente? Que pesquisa legal, cara.
Seria uma pesquisa muito legal, né? Falar desse boi lindo, caprichoso, também falar do festival em si. Não, isso é legal falar. Nós, no curso de biblioteconomia da UFAM, né, nós ensaiamos, tem um projeto, um trabalho de conclusão de curso, um projeto de iniciação científica que desenhou uma proposta de um tesauro, né? Diego foi super nosso parceiro aí. Nós chegamos a construir, né? Uma proposta mesmo, né, um arranjo para trabalhar com esse controle, né, vamos colocar assim, dessa documentação, pensando na documentação que o Caprichoso, que o Centro de Documentação tem. Então, são iniciativas, são diálogos que a gente inicia, né, isso é importante, né, também, como o Diego colocou, de profissionalizar o boi, né, trazer aí a academia, aproximar a academia nesse movimento que vem dando muito certo, né, Diego traz aí uma característica excelente, né, para o Centro de Documentação, e a gente só tem a agradecer, né, Diego? Eu que agradeço. É ótimo também poder falar sobre essas experiências, né? Cada vez que a gente fala, a gente relabora um pouco até as apreensões que a gente tem do que a gente está fazendo, né? Mas é ótimo poder criar esses espaços de interlocução, não só com a sociedade como um todo, mas com gente que está na área, né? Sejam os iniciantes ou aqueles que já estão um pouco mais experimentados, porque eu acho que o tipo de trabalho que a gente fez é importante não só para a gente, ele acaba abrindo caminho para que outras entidades, outras associações também possam fazer coisas parecidas, né? Eu gostaria de multiplicar no Amazonas esses espaços de memória, esses lugares de memória, né? Quando eu estava em busca de legitimação para o meu projeto, né, no momento de submeter, eu fui olhar as instituições que existem de guarda documental, de preservação, e no Amazonas só existem na capital, né? Não tem nada fora da capital. Você não tem museu fora da capital, você não tem grandes bibliotecas fora da capital, tirando as universidades, né? Mas você não tem arquivo fora da capital. E isso é ruim, porque a gente deixa de preservar uma memória e perde com isso a chance de contar a nossa história por outros pontos de vista. Então, eu acho que esse tipo de arranjo que a gente propõe, ele é replicável. Ele tem baixo custo, ele opera por projetos, então as coisas vão acontecendo. E aí o desafio é também não deixar de descontinuar, né? Eu acho que o mérito do CEDEM foi não ter perdido até agora a linha, não ter fechado em momento algum, não ter parado o seu trabalho, porque isso descredita uma instituição, né? A gente, quando procurava pessoas para doar material, as pessoas diziam assim, não dou mais não, porque eu já doei e perderam tudo. Fecharam depois, jogaram num canto, não levaram adiante, e aí a gente tinha que conquistar essas pessoas e dizer para elas que o nosso objetivo que não estava atrelado a uma presidência do boi ou a política bovina, mas a um projeto que envolvia também a universidade, que tinha por objetivo tratar com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção essa memória do boi, e que para isso a gente garantia que essa instituição ia continuar, e ia fazer um trabalho que é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de formiguinha, a gente sabe, que muita gente não vê nem com bons olhos, né? Porque esse é um outro aspecto, né? O boi, como toda instituição, e esse eu acho que é um debate no campo, inclusive da história pública hoje pra gente, né? Ele quer muitas vezes uma história oficial, uma história perfeita, e essa história não existe na memória das pessoas, né? Essas memórias são fragmentadas, elas são disputadas, cada um conta de um ponto de vista, cada um conta de um jeito, tem as disputas pela fundação, tem disputas pelo poder dentro das instituições. Então, as instituições de memória, elas têm que ser um pouco neutras nesse processo, né? No sentido de recolher também e ter empatia a esses muitos pontos de vista, né? Eu nesse processo, quando me procurava, eu sempre dizia, eu acho bonito a gente explicar para as pessoas que o Caprichoso é feito a muitas mãos. Eu desconheço uma grande associação, um grande folguedo que tenha sido feito por uma pessoa só. E eu desconfio dessas narrativas mitobiográficas, né? Eu gosto dessa ideia de que nós somos coletivo e de que, como coletivo, a gente passa o bastão e outro assume, e depois outro assume.
E assim eu vejo o boi acontecendo desde lá de 1913. Tem os fundadores, tem outras famílias que foram assumindo, com o desejo de não deixar cair, de não deixar a brincadeira acabar. E foi isso que nos trouxe até aqui. E é essa a nossa força. Isso não é um elemento que nos enfraquece. Quem depende tanto assim da paternidade tem que procurar psicanalista. A gente não está em busca de um pai, a gente está em busca de um coletivo que fez dessa brincadeira algo fundamental para a cidade lá atrás e de algo que foi se desdobrando no tempo depois, né? Muito bom, é isso aí, gente. Caprichoso é um boi de muitas mãos. Essa conversa tá maravilhosa, o tempo passou super rápido, mas infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim. Mas antes de finalizar, eu tenho uma pergunta que todo mundo aqui quer saber, na verdade. E aí, o Caprichoso vai ser tri esse ano, hein? Olha, a gente está trabalhando para isso, espero que sim. É importante para nós, todos. Nossa, ano passado eu acompanhando as notas, o pessoal brigando no Twitter. E eu, pelo amor de Deus, eu tinha aula e eu não saía de lá. Enfim, né? Espero que a gente tenha essa emoção de novo, né? Então é isso, gente. Nosso episódio já chegou ao fim. Eu quero agradecer a presença, né, do Diego Omar, que faz esse trabalho aí fantástico com o CEDEM do nosso boi. E também quero agradecer aqui a professora Daniela Inomata também pela presença. E é isso, gente. Obrigada por escutar esse episódio e espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso que está sendo feito lá em Parintins. Isso mesmo. Bom, Diego Omar, muito bom tê-lo aqui, ouvi-lo, né? Sempre importante dar voz para essa organização, né, para o Centro de Documentação do Boi Caprichoso. Nós agradecemos a tua presença, o teu tempo, né? Vamos te encontrar em outro momento, com certeza. Vida longa ao Biblioquê, vida longa ao CEDEM Caprichoso. Agradecemos à Faculdade de Informação e Comunicação pelo apoio, o Centro Acadêmico de Biblioteconomia pela divulgação, né? Acompanhe você, ouvinte, acompanhe a gente nas redes sociais. Diego, muito obrigada novamente, né, pela tua participação. Eu que agradeço, fiquei super feliz com o convite. Gente, também não esqueçam de ativar ali o sininho para vocês receberem notificações de nossos novos episódios, tá? Comentem nos posts do Instagram para ajudar a gente. E também não se esqueçam de acompanhar os perfis da CEDEM, cedem.caprichoso, vão lá. E se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona o Centro de Documentação, é só ir na nossa descrição que tem todas as referências. É isso, gente. Tchau! Tchau!